Bom, o que eu vou falar que são novas famílias, novos direitos. Eu vou passar rapidamente para fazer uma compreensão geral, né, que o direito de família ele sempre se sustentou nesse tripé: sexo, casamento e reprodução. Eu não consigo falar de direito de família sem falar de sexo, sem falar de sexualidade, até porque o meu pensamento é totalmente contaminado pelo pensamento psicanalítico. Vamos falar disso aqui. Só que esse tripé se desatrelou, e aí que veio essa grande revolução, que continua ainda se fazendo, que é pelo princípio, a partir do momento que o afeto tornou-se um valor jurídico, e de valor ele passou a ser um princípio jurídico norteador, mas a partir do momento que esse tripé se desatrelou. Como? Não é mais necessário sexo para haver reprodução, não é mais necessário casamento para haver sexo, né? Antes o casamento era o legitimador das relações sexuais, hoje não é mais, ainda bem, né? E isso revolucionou o conceito de direito de família. E aí é que surge o afeto como um valor jurídico, né, que passa a ser o catalisador de toda a organização jurídica de família. E isso continua sendo revolucionário, né? E isso desde que a família passou a ser um núcleo econômico, deixou de ser um núcleo econômico de reprodução e passou a ser o espaço do amor, do companheirismo, né? E foi isso que continua revolucionando. E aí nós trouxemos essa palavra nova, essa expressão nova para o direito, que é o afeto, a afetividade, e nós temos esse conceito, né, na psicanálise, na filosofia, no direito. O que é interessante para nós do mundo jurídico é que ele não é apenas um sentimento, né? O afeto é uma ação, uma conduta, é um cuidado, né? Uma proteção jurídica. Por isso é que nós podemos falar de afeto como valor jurídico. E na psicanálise, interessa a psicanálise, não a clínica psicanalítica, mas a psicanálise como um sistema de pensamento, né? Esse sistema de pensamento que tem mais de 100 anos, mas que revolucionou o pensamento contemporâneo a partir da descoberta ou da existência do inconsciente, da revelação da existência do inconsciente, né? E ela, como um sistema de pensamento, ela tem que considerar, a psicanálise tem que considerar a sexualidade. E temos alguns conceitos que são fundamentais, conceitos psicanalíticos, para se entender o direito de família. Eu trago isso aqui, uns 30 conceitos de psicanálise, mas selecionei aqui apenas 2, para que nós possamos entender, para que possamos ir um pouco além nessa compreensão do que é esse novo direito de família, por que surgem essas novas famílias e, consequentemente, novos direitos, né? Então, a sexualidade é essa energia libidinal presente em todo ser humano, que começa com o nascimento e só acaba com a morte, né? A sexualidade é da ordem do desejo. Isso é que foi revolucionário também, essa compreensão da sexualidade como sendo da ordem do desejo. E o direito de família o tempo todo fala e transita pela sexualidade, ou, pelo menos, por uma moral sexual dita civilizatória, né? Investigação de paternidade, todas essas expressões, concubinatos, adultérios, né? Relações simultâneas, tudo isso tem a ver com a sexualidade, e o direito de família, portanto, transita por aí. E são esses valores morais, sexuais e religiosos, né, que ainda determinam, né, as grandes questões hoje do direito de família, as polêmicas, nós vamos ver daqui a pouco, elas contêm ou estão contidas nesses valores morais e religiosos. É importante nós termos consciência disso para que possamos dar um passo adiante. Dar um passo adiante e poder, em algum momento, no confronto do justo e do legal, nem sempre coincidentes, que a gente possa ficar com aquilo que é justo. Isso eu estou dando uma resumida de tudo que foi falado aqui, né, como a palestra do Zeno, por exemplo, quando estava falando de poliafetividade, dessas coisas, tudo isso tem um conteúdo moral, e só que nós temos que fazer uma distinção, e eu tentei fazer isso nesse meu livro, Princípios Fundamentais do Direito de Família, entre ética e moral, né? Enquanto se nós começarmos a pensar pela ética, nós estaremos muito mais próximo do justo do que do legal. Essa talvez seja a grande questão para nós, operadores do dia a dia do direito de família.
E aí uma imagem, um dos artistas que eu convidei, ele fez, eu passei para ele, o Sérgio Lima, dei esse conceito, sexualidade. E ele fez esse armário do século de 1920, que artista é assim, a gente não pode nem explicar a arte, porque a arte não se explica, mas eu já usei muito essa imagem nas minhas petições. Aliás, o IBDFAN está, o IBDFAN tem uma comissão de Direito e Arte, aqueles que quiserem participar poderão me escrever para a gente participar desse grupo de Direito e Arte, cuja presidente é a advogada baiana, Fernanda Barreto, a vice-presidente, o paraibano. O IBDFAN está promovendo, junto com a Escola Nacional de Advocacia e a ASP, o primeiro curso de Direito de Família e Arte, né, que vai ser virtual. Depois, se quiserem mais informações, a gente vai conversando. Mas por que eu estou falando isso? Porque como é que a arte pode ajudar o nosso dia a dia no direito de família? Então, aí, por exemplo, eu usei essa imagem na seguinte situação. Uma advogada me procurou dizendo que tinha uma relação com uma desembargadora e ela não reconhecia essa relação. Eu entrei na justiça e, obviamente, como esperado, ela negou, a desembargadora negou, olha, não, ela era só minha amiga. Burra, né? Porque se tivesse falado que era namorada, ainda podia discutir, porque a grande questão hoje é esse limiar entre namoro e união estável, assim como temos um limiar muito tênue entre padrastio, né, e pai socioafetivo, né, paternidade socioafetiva. É um limite muito tênue. Mas, nesse caso aí, quando eu fiz o recurso para dizer que tinha uma... Né, porque esses amores ainda condenados, ocultos, né, ainda socialmente condenados, e, no recurso, eu usei esta imagem da sexualidade. Eu tenho certeza que os desembargadores, ao lerem o meu recurso e verem essa imagem, eles, no mínimo, prestaram atenção, e a imagem diz muito mais do que 1000 palavras. Né? Eu já usava antes, quando se discutia culpa, né, usava poesia, né, diversas... E isso chama atenção e vai muito além, né, porque a arte chega antes. Né? Toda essa compreensão desse universo social, hoje, de todas essas questões que estão acontecendo, a arte traduz isso muito melhor do que o direito. Por isso que nós podemos buscar na arte um pouco dessa compreensão. E aí, uma outra expressão, um outro conceito jurídico, psicanalítico, né, que eu falo que nós temos 4 conceitos psicanalíticos que são fundamentais para entender o direito. Sexualidade, desejo, inconsciente e gozo. Né? O desejo é a mola propulsora do direito de família. É o desejo que faz movimentar toda a máquina judiciária em torno dos restos do amor. Nós trabalhamos com os restos do amor, né, que vão parar no judiciário, quem diria. E esses eternos processos judiciais, que são um eterno gozo, né, que, para usar uma expressão psicanalítica, que tem apetite de morte. Mas aqui é só para dar uma pequena amostra, eu não vou me deter muito nisso, o outro conceito é o gozo, é uma ilustração da minha mulher, que é artista plástica, Adriana Silveira, né, que o Lacan pegou essa expressão do direito, que, né, gozar férias, o gozo de direitos, para usar como, e trouxe para a psicanálise, para traduzi-la como essa coisa que envolve uma satisfação, né? essa propensão do prazer e sofrimento, né? Ou, usando popularmente, essa nhaca do dia a dia. Por exemplo, um alcoólatra, um drogadito, ele quer parar, mas não quer. Nós mesmos, o tempo todo, eu quero isso, mas não quero. Nos processos judiciais, né, nós vemos que essas pessoas, o gozo é que alimenta esses processos judiciais. Né? Metade daquilo tudo ali é mentira, é inconsciente, é subjetivo, e as pessoas usam daquilo, né, e o ódio une mais do que o amor, e vão se degladiando ali. Né? Isso é o que Lacan chama de gozo. Se tivéssemos tempo, eu poderia explicar com mais detalhes, mas vocês podem ler lá no dicionário. Né? E o outro é inconsciente, que é uma... E no dicionário eu também complemento esse conceito com uma linguagem literária, que aqui todos vocês conhecem essa música do Chico Buarque, que é o que será, o que não tem decência, nem nunca terá, o que não tem censura, nem nunca terá. Né? A música ela pode nos trazer uma grande ajuda para a compreensão, inclusive, desses conceitos jurídicos. Né? E o inconsciente, ele não é um lugar... não é um lugar
fora de mim, né? E nem existe, o Lacan evoluiu muito o conceito de Freud a dizer que existe o sujeito do inconsciente, né? Essa coisa que eu faço, mas não sei por que eu faço. E, então, existe esse sujeito, o sujeito do inconsciente, né, que perpassa tudo isso. Então, o desejo, o gozo inconsciente, os atos e fatos jurídicos, eles são determinados, pré-determinados pelo sujeito do inconsciente, pelo desejo, também pela sexualidade. Mas estou falando isso apenas para falar dessa reconstrução do conceito de família. Aí é uma imagem que não está no dicionário, é da Tarsila do Amaral, mas o que interessa da família é a grande contribuição da psicanálise para o direito e da antropologia também, foi dizer que a família não é um elemento da natureza, mas um elemento da cultura. Por isso, ela está sempre em mudanças, em evolução. Por isso, ela transcende a sua própria historicidade. E é exatamente aí que nós temos que... a partir do momento que nós pensamos na família como um elemento cultural e não natural, nós podemos pensá-la acima desses valores morais estigmatizantes. E aí nós vamos ter uma outra perspectiva, um outro prisma para o direito, né? E depois... Bom, mas hoje como é que nós podemos ver o direito de família? Classificando o direito de família em 4 categorias, né? Família conjugal, família parental, família unipessoal e família multiespécie. Talvez vocês nem tenham ouvido falar ainda dessa expressão. Esse também é uma imagem do dicionário para ilustrar a família multiespécie, que são as famílias, que é uma nova expressão daquelas que compõem com um animal de estimação. E aí já temos até uma nova nomenclatura, né, são os chamados seres sencientes, né, que são, vejam só, tem gente que considera que constitui uma família chamada, ou um cão, ele integra essa família e chama, então, família multiespécie. Mas isso apenas para... Nós não vamos nos deter nisso, e também a família unipessoal, que é um pouco paradoxal, como é que pode ter uma família de uma pessoa só? Mas o STJ já se posicionou e já usou essa expressão, que é para proteger os celibatários, o fenômeno dos singles, né? Ou seja, eu vivo sozinho e tenho uma dívida e o meu bem, a minha casa, não pode responder por essa dívida. Só porque eu não tenho uma família com mais gente, né? Então, essas famílias... Então, o STJ, para efeito de impenhorabilidade de bem de família, passou a considerar a família unipessoal. Mas o que eu quero me deter mesmo é na família parental e na família conjugal. O Estatuto das Famílias, que é o projeto de lei do IBDFAM, atenção para não confundir com o Estatuto da Família, que tramita no Senado, que nós podemos nos surpreender e ele ser aprovado este ano ainda, que vai substituir todo o livro de família do Código Civil. Ele já usa as expressões família parental e família conjugal, assim como ele já elimina a expressão guarda, e já não usa mais a expressão guarda, mas apenas convivência familiar. Então, as famílias conjugais são aquelas que... Por que é importante entender isso? Porque tem famílias que são constituídas apenas pelo casal. Tem casal que não quer ter filho, assim como tem pessoas que não querem casar e ter filhos, que são as famílias coparentais, que é uma novidade, vou falar daqui a pouco, uma expressão nova também, coparentalidade, fazendo parte dessas novas famílias, novos direitos, né, como eu intitulei aqui. Então, conjugalidade é uma expressão nova que surgiu usado pela primeira vez nos textos psicanalíticos, na década de 60, e é um núcleo de vivência afetivo-sexual com uma certa durabilidade. Por que é importante falar de conjugalidade? Para distinguir, inclusive, de namoro, nesse fio tortuoso, né, tênue que tem entre namoro e conjugalidade. Porque nem toda relação conjugal, nem toda relação sexual pressupõe uma conjugalidade, né? Então, quando tem conjugalidade, ali tem uma família. E quais são as famílias conjugais? A família é constituída pelo casamento, né, que recentemente quebrou o monopólio, o casamento já não é mais o monopólio da heteroafetividade, né? Aí também uma ilustração da Márcia Charnezon para o dicionário, para o verbete casamento. E aí um breve histórico
do casamento homoafetivo, a união estável, com essas grandes questões que já foram faladas aqui, não preciso, apenas para efeitos didáticos, e a questão que é polêmica, né, que o Zeno já tocou nisso aqui, que é a simultaneidade de famílias, que isso toca num aspecto muito importante. O STF, Zeno, está com uma ação para julgar, proposta envolvendo questões previdenciárias, o IBDFAN entrou... Sim, como amicus curiae, né? E eu não sei ainda se eles vão virar o jogo. Naquela época, naquele caso que você trouxe, teve apenas um voto divergente do Aires Brito, e hoje eu não sei se ganharíamos, tanto que eu não estou com muita pressa que eles julguem para que amadureçam um pouco mais. Mas é a grande questão do direito de família hoje. Eu realmente não entendo, né, por que nós temos que continuar com a hipocrisia de dizer que essas famílias não existem. Elas existem, mas nós temos que fazer de conta que elas não existem. É como os filhos ilegítimos, lembra? Os filhos havidos fora do casamento? Eles existiam, mas a gente tinha que tampar o olho e fazer de conta que eles não existiam. Ou seja, o direito de família ele já excluiu muitas pessoas, muitas categorias do laço social, e nós não podemos continuar repetindo essas injustiças históricas, ainda que isso signifique um questionamento ao princípio, se é que é princípio da monogamia, né? Mas, se nós formos inverter a lógica, se nós não atribuirmos direitos às famílias simultâneas ou paralelas, no dicionário eu uso essas duas expressões, famílias simultâneas, famílias paralelas. Depois que eu escrevi, eu comecei a achar melhor família simultânea. Por quê? Porque família paralela se dá a ideia de um paralelismo que nunca se encontram. E, na verdade, essas famílias paralelas, elas se encontram, nem que seja na fila do INSS para receber a pensão, quando descobre que o outro tinha outra, né? Então, eu prefiro usar a família simultânea. Mas tem gente que prefere família paralela. Mas a lógica que eu estava dizendo é o seguinte, se eu não for responsabilizado, porque tem uma família em Florianópolis, outra em Belo Horizonte, ou mesmo duas aqui em Florianópolis, se eu morasse aqui, eu estaria sendo premiado, porque não vai acontecer nada comigo. Eu posso ter e eu não vou dividir o meu patrimônio com essa outra. Claro que nós temos que fazer uma diferenciação entre família conjugal, que se chama concubinato pelo Código Civil, mas que também é um termo em desuso, né? O Aires Brito já falou disso no voto dele lá alguns anos atrás, né? E que essa expressão ela está também se transformando. Eu prefiro usar família simultânea, embora o Código Civil use, lá no artigo 1700 e não sei quanto, concubinato. Eu estarei sendo premiado, porque, olha só, é claro que nós temos que respeitar a família do casamento. Por exemplo, se eu sou casado pelo regime da comunhão universal de bens, ou que seja o regime da comunhão parcial, tem que ser respeitado, porque essa escolha foi minha de ter uma terceira pessoa. Mas a minha mulher não escolheu ter essa terceira pessoa, né? Portanto, eu é que tenho que responder na vida por isso, e não a minha mulher. Tanto que, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eles criaram a expressão triação. Divide por 3. Hoje, eu acho melhor dividir por 2, preservando, e depois, a minha parte, eu que escolhi ter outra mulher, divido com 1, 2, quem eu tiver. Me parece isso o mais justo. Nós temos uma decisão. Aí tem não sei se dá para tocar essa música, ou talvez a gente possa terminar a palestra tocando essa música da Marisa Monte, não sei se você conhece, Zeno, que eu acho que traduz tudo isso. Veja como a linguagem poética ela vai muito além do direito e traduz com muito mais suavidade esta realidade que às vezes é tão cruel para nós, que é amar alguém, né? Não sei se vocês conhecem, depois a gente pode terminar, talvez, encerrando, enquanto as pessoas vão saindo, ouvindo essa música. Vamos ver se dá para tocar. E as famílias simultâneas, aí trouxe uma decisão de Minas Gerais, já antiga, de uma desembargadora, que eu acho que ela resume a história, né? Nós temos várias decisões, essa é talvez uma das mais antigas, que ela diz: negar a existência da união estável quando um dos companheiros é casado é solução fácil, mantém-se ao desamparo do direito, na clandestinidade, o que parte da sociedade prefere esconder.
como se uma suposta invisibilidade fosse capaz de negar a existência de um fato social que sempre aconteceu, acontece e continuará acontecendo. A solução para tais uniões está em reconhecer que ela gera efeitos jurídicos, de forma a evitar irresponsabilidade e o enriquecimento ilícito de um companheiro em desfavor do outro. E temos várias outras, né? E aí a polêmica das famílias poliafetivas, que o Zeno já falou, né? Que tem essa também uma ilustração aí do Ronaldo Fraga para essas famílias simultâneas, que são núcleos distintos, não vou repetir, e depois as famílias parentais. Portanto, o que tem de polêmico nas famílias conjugais? As famílias simultâneas. Nas famílias parentais, o que nós temos de famílias, de polêmico nas famílias parentais? Aí, apenas por efeito didático, uma família patriarcal, essa ilustração também está no meu dicionário, por acaso é da minha família, uma família bem antiga. Mas o que são as famílias, exemplos das famílias parentais? Família anaparental, que são entre os irmãos, monoparental, está na Constituição, família binuclear, que é uma expressão que eu criei, são dois núcleos da mesma família, pai e filhos, mãe e filho depois do divórcio. Família ectogenéticas, que são as famílias criadas por inseminações artificiais, família adotiva, família extensa, substituta, socioafetiva, multiparental e coparental. Bom, aí eu falo sobre cada uma dessas, não dá tempo, e eu quero parar na ectogenética, que em razão da possibilidade das famílias ectogenéticas, nós podemos fazer, e eu já fiz até, contratos de geração de filho, né? Eu tenho alguns casos para contar para você, se der tempo eu conto, mas esses são os novos direitos, as novas possibilidades, inclusive adaptação ao mercado, né? As pessoas querem fazer, mas eu já fiz também, mas eu quero deter, já começando para encerrar, na família coparental. Também é uma expressão nova, não sei se vocês já viram, isso foi matéria até do Fantástico, está aí o link para quem quiser ver. O que é a família coparental? Tem gente que quer, como eu disse, que quer casar, viver união estável, você quer ter um par, uma conjugalidade, seja homo ou hétero, mas não quer ter filho. Tem gente que quer ter filho, mas não quer casar, e não quer nem ter relação sexual. E as pessoas se encontram, e esses encontros são possíveis hoje na internet, né? Já tem esse site aí que as pessoas podem procurar. E, então, como é que nós poderíamos definir? Porque isso é uma questão nova. E será que isso é bom para as crianças? Será que isso é ruim? Né? São novas questões. E a gente, querendo ou não, gostando ou não, essas coisas vão acontecer, como as famílias poliafetivas. Né? Segundo, eu soube que já temos mais de 30 escrituras de famílias poliafetivas no Brasil. Eu gostando ou não, né, o direito podendo ou não, isso vai acontecer. A vida é muito maior do que isso. Né? Então, a família coparental, nós poderíamos defini-la assim, quando a família coparental, a família cujos pais se encontram apenas para ter filhos, de forma planejada e responsável, para criar filho em sistema de cooperação mútua, sem relacionamento afetivo, conjugal ou sexual entre os pais. O contrato que se faz então tá, e como é que vai ser o nome? Eu encontro com uma pessoa, seja na internet ou não, acho que você vai ser uma boa mãe, acho que você vai ser um bom pai, e nasce dali um filho, por inseminação artificial ou não. Eu já fiz contratos assim, de pessoas que quiseram ter filhos assim, e ter uma família, é uma família parental. Né? Ou seja, apenas o filho, apenas um vínculo de parentesco que se estabelece aí. É um bom tema para os estudantes, né? Tema de final de curso, de conclusão de curso. E aí as adoções, que é um grande problema no Brasil. O sistema de adoção no Brasil é caótico, é cruel e perverso com as crianças no Brasil. Por isso o IBDFAN lançou o projeto Crianças Invisíveis, que é para dar visibilidade às mais de 50 mil crianças, né? A pôr a boca no trombone, embora estejamos encontrando muitas resistências para isso, mas pôr a boca no trombone e dizer, olha, não há nada que justifique, não há garantia, não há segurança jurídica, porque tudo em nome da segurança jurídica, mas o que adianta? Né? Não sei como que as pessoas conseguem dormir, juiz, promotor, defensor público, sabendo que tem 50 mil crianças em abrigo, à espera de uma família, seja biológica, seja adotiva. Bom, mas isso, quem quiser participar do projeto Crianças Invisíveis, depois entra em contato conosco. Né? A adoção ela é recheada de preconceito também, mas aí a família, então, já finalizando,
A família, também uma expressão criada pelo IBDFAM, e quem usou pela primeira vez foi o Fachin, né, a família, no livro dele, na tese de doutorado, da família socioafetiva. Né? Então, depois, primeiro nós falamos de paternidade socioafetiva. Mas quem primeiro escreveu sobre isso, sem esse nome, foi um mineiro, em 1979, João Batista Vilela, no belíssimo texto dele, que se chama A Desbiologização da Paternidade. Depois, Fachin deu alguns passos adiante, na tese dele de doutorado, e usou pela primeira vez essa expressão, e depois nós evoluímos, porque não é só a paternidade, pode ser a maternidade, pode ser, por isso nós ampliamos para parentalidade socioafetiva. E aí vocês começam a entender melhor por que essa classificação de família parental, família conjugal, parentalidade, são expressões, inclusive, por influência da psicanálise. Né? E aí a parentalidade socioafetiva, ela pode ser por adoção, por inseminação artificial heteróloga ou posse de estado de pai. São espécies do gênero parentalidade socioafetiva. Né? E, com isso, hoje, em razão disso, nós temos até que nomear. É importante, veja como as palavras elas vão dando força, vão renomeando, né? Dando outra força para o conteúdo, né? Mais do que o significado, trazendo também um significante. Por exemplo, quando nós falamos de paternidade ou maternidade, seja lá o que for, nós devemos falar. Essas categorias se distinguem hoje, paternidade registral, paternidade biológica, paternidade socioafetiva. Pode ser que elas coincidam ou não. E na evolução do pensamento, é uma jurisprudência de Minas, mas na evolução do pensamento jurídico e da paternidade socioafetiva, nós criamos também essa expressão multiparentalidade, que o ano passado o STF, né, consagrou essa expressão, que, aliás, com um parecer belíssimo da Procuradoria-Geral da República, que foi pouco destacado, mas eles usaram muito essa expressão, e citando sempre as fontes doutrinárias, são sempre os membros da diretoria, as pessoas do IBDFAM. Né, então, essa família multiparental ou pluriparental, que já está consagrada. O que tem de polêmico na família multiparental é que nós temos duas formas de família multiparental. Uma, que foi a primeira vez que aconteceu, há uns 8 anos atrás, no Tribunal de Justiça de Rondônia, que julgou um pai, faleceu o menino, o filho reivindicou a paternidade do padrasto, porque o pai tinha falecido, e o Tribunal de Justiça de Rondônia falou, ok, você é pai, você tem o pai biológico, registral, mas pode incluir no registro o nome do seu pai socioafetivo. E assim nasceu a multiparentalidade, se espalhou por todo o Brasil, e aí essa é a comum. Por que essa é mais fácil de ser absorvida? Porque não tem um conteúdo moral. A outra que tem um conteúdo moral é a primeira vez, Rio Grande do Sul, 2 mulheres quiseram ter um filho, mas nós não queremos ter um filho sem um pai desconhecido. Encontraram um amigo que falou, eu forneço material genético desde que eu seja pai também. Falei, ok, pode ser. Nasceu o menino, 2 mães e um pai, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul autorizou. Essa já encontra alguma resistência exatamente por esse conteúdo moral. Mas, querendo ou não, essas coisas estão acontecendo, assim como a coparentalidade, né? E aí a decisão, a tese aí do STF, que todos vocês conhecem, eu preciso encerrar, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, agora recente, de 2018, outra aí do Tribunal de Justiça de São Paulo, enfim, são várias, né? Isso aí já está, a multiparentalidade acabou já ficando consagrada, e aí, recentemente, esse provimento do 63, que o Zeno também já falou, né, de 2017, autorizando a possibilidade do reconhecimento da parentalidade socioafetiva diretamente no cartório, que, aliás, essa é uma tendência do direito de família, da desjudicialização. Né? O direito de família, nós temos que renovar, repensar, porque nós não vamos sobreviver mais como era. O judiciário está falido, não encontramos resposta em razão do grande número de processos. Então, a tendência do direito de família, né, dessas novas famílias, dos novos direitos, pela desjudicialização. E o CNJ tem atendido essa polêmica. Ontem nós protocolamos no CNJ um pedido, com uma sugestão de regulamentação, vamos ver se ele atende, ele tem atendido alguns pedidos nossos para a inscrição do nome do transexual, que o STF já julgou, mas alguns cartórios estão resistentes e tal. Bom,
E aí, então, está a capa do dicionário, o endereço, a gente pode se encontrar por aí nas redes sociais. Se quiserem, depois posso deixar com a Luciana esses slides, que vocês podem usar à vontade. E eu, então, espero ter trazido algum incômodo, pelo menos, para vocês, né, nessas reflexões sobre esse novo direito de família, apesar do Se Vira nos 30, e tão rapidamente, mas, pelo menos, se deixar essa inquietação, né? Eu gostaria muito mais de deixar uma dúvida, uma inquietação, do que uma certeza, porque nós não temos certeza de nada nessa vida, mas nós só queremos, mas nós precisamos fazer um direito de família mais inclusivo, mais humano e mais humanizador. Muito obrigado.